uma resposta sincera se Jesus é Deus, parte 2. Hoje nós vamos responder a um padre chamado Paulo Ricardo. Ele afirma que Jesus Cristo é o Deus e Pai. Ouçamos o argumento de Paulo Ricardo. Claro que Jesus é Deus que se fez homem. Veja, nós estamos num mundo curioso, um mundo que aceita Jesus e que vê nele um dos grandes líderes religiosos da humanidade. Mas, infelizmente, as pessoas estão cada vez menos dispostas a crer que Jesus era verdadeiramente Deus. E, no entanto, esse dogma, esse ensinamento, é a coluna vertebral do cristianismo. Porque se Jesus não é somente um homem iluminado e genial, ele era o próprio Deus que se fez homem, então tudo aquilo que ele fez e disse é inquestionável, porque Deus não se engana e não engana ninguém. Ao Deus que se revela, diz o Concílio Vaticano I, nós devemos a obediência da fé. Jesus se comporta com a consciência de ele ser Deus que se fez homem. Jesus diz assim: antes que Abraão fosse, eu sou. Ao dizer este eu sou, ego eimi, ele está dizendo o quê? Ele está dizendo que ele é o próprio Deus, porque eu sou é o nome que Javé revelou na sarça ardente para Moisés. Portanto, Jesus aqui está fazendo uma afirmação para os judeus blasfema. E é por isso que os judeus pegam em pedras para apedrejá-lo. Não aceitam aquilo. Eles sabem perfeitamente o que Jesus está dizendo e Jesus foi condenado exatamente porque, sendo homem, se fez Deus. Esta é a grande argumentação diante do Sinédrio. E esse é o processo que os judeus realizaram. E uma vez condenado Jesus por essas blasfêmias, eles começaram a fazer uma farsa, porque sabiam que não podiam condenar Jesus à morte, uma farsa, um segundo processo diante de Pilatos, para arranjar argumentos que Pilatos levasse Jesus à morte. Aqui nessa passagem nós observamos uma falácia do nosso amigo Paulo Ricardo, onde ele disse que Jesus afirmou ser Deus. Em João 10:34, mostra claramente que Jesus fez uma defesa diante daqueles judeus hipócritas que estavam ali. Por quê? Quem estava acusando de Jesus se fazer Deus era eles. Jesus disse: tu queres me apedrejar por uma boa obra? Aí os defensores da mentira disse: não, porque tu, sendo homem, se faz Deus. Quem afirmou isso foi os inimigos de Jesus. Jesus simplesmente citou Salmos 82, versículo 6, que ali mostra que até os anjos são deuses. Mas ele disse: tu queres me apedrejar porque eu disse sou filho de Deus? Momento algum Jesus afirmou ser Deus, mas sim os líderes hipócritas religiosos que afirmaram que Jesus se fazia Deus. Pois bem, Jesus se apresenta como Deus. E qualquer pessoa que hoje se apresentasse para você dizendo eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim, você daria um passo para trás e dizer, pera lá, um pouquinho mais. Portanto, ou Jesus de fato é Deus que se fez homem, ou então ele é um homem mau. Opa, meu amigo, Jesus ele não disse ser Deus, ele disse ser filho de Deus. Ele não pode ser um homem bom. E em que sentido Jesus é um homem mau? Em dois sentidos. Ou ele é mau moralmente, ou ele é mau intelectualmente. Ou seja, se Jesus sabe que ele não é Deus e mesmo assim se apresenta como sendo Deus, ele é um mentiroso, um charlatão, um falsário. Aqui nosso amigo Paulo Ricardo, novamente ele tenta usar uma técnica para comover as pessoas a acreditar que Jesus estava afirmando ser Deus. Ele não dá o braço a torcer que Jesus disse, eu sou filho de Deus, em João 10:34 e 35. Portanto, se Jesus não é que ele seja mentiroso, é que ele se enganou. Ele acha que ele é Deus. Ah, bom, então ele é um louco. Por quê? Porque qualquer pessoa sabe o que ele é. Não é? Porque, afinal das contas, pense bem. Se você sabe que você é uma pessoa humana, você não vai achar que você é uma cabra, um bezerro, um cachorro. Não é? Se eu digo, eu sou Napoleão, você vai dizer, bom, vamos internar o padre Paulo Ricardo, ele não sabe quem ele é.
o mínimo que se exige de uma pessoa sadia mentalmente é que ela saiba quem ele é. Então, Jesus era mau intelectualmente, era um louco, lunático. Como diz um apologista protestante americano chamado Josh McDowell, aqui nós temos o trilema dos 3 L's: Lord, Liar, Lunatic. Ou seja, ou Jesus era o Senhor, Deus verdadeiro que se fez homem, ou então, se ele era somente homem, ele era um mentiroso, ou então um lunático. É que na verdade é o seguinte, Jesus disse: eu sou filho de Deus, nós todos somos filhos de Deus. E aí a comunidade começou a dizer: ele é filho de Deus, Hosana, nossa, que coisa extraordinária. E começaram a colocar mitos em cima disso. Bom, toda essa argumentação nos leva aqui. A argumentação apresentada não será capaz de dar a você a fé. Então agora vamos analisar se realmente o nosso amigo Padre Paulo Ricardo tem razão no argumento que ele usou. Vamos conferir na Bíblia. Jesus Cristo é Deus? Na opinião de muitos, a Trindade é uma doutrina central da religião cristã. Segundo esse ensino, ou dogma, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são 3 pessoas numa só, que torna-se Deus. O cardeal John Connor disse que há o seguinte sobre a Trindade: sabemos que é um mistério muito profundo que ainda nem começamos a entender. Por que então é tão difícil entender a Trindade? O dicionário bíblico ilustrado apresenta uma razão falando sobre a Trindade, e essa obra admite: não é uma doutrina bíblica, no sentido de que ela não aparece textualmente na Bíblia. Visto que a Trindade não é uma doutrina bíblica, os trinitários têm tentado desesperadamente achar textos bíblicos, até mesmo distorcendo-os para apoiar seu ensino. Um texto que ensina a Trindade, quem sabe? Bom, um exemplo de um versículo bíblico que muitas vezes é mal usado é de João, capítulo 1, versículo 1. Na Nova Versão Internacional, esse versículo diz: no princípio era uma palavra, e a palavra estava com Deus. Abre colchete. Em grego, ton, theon, fecha colchete. E a palavra era Deus. Abre colchete. Theos, fecha colchete. Bom, esse versículo contém 2 formas do substantivo grego theos, entre aspas, Deus, e a palavra é prescindida de theon, que significa, abre aspas, ou uma forma do artigo definido grego, fecha aspas. Então, neste caso, a palavra theon se refere ao Deus Todo-Poderoso, mas na segunda ocorrência de theos não há artigo definido. Será que ele foi incorretamente deixado de fora? O que houve que eles se esqueceram de acrescentar? Por que é tão difícil entender a doutrina da Trindade, que Jesus Cristo é Deus? O Evangelho de João foi escrito em koiné, ou grego comum, que tem regras específicas para o uso do artigo definido. O erudito bíblico A.T. Robertson reconhece que tanto o sujeito como o predicado tiveram artigos. Ambos são definidos, considerados idênticos, iguais, intercambiáveis, e Robertson cita como exemplo Mateus capítulo 13, versículo 38, que diz: o campo, abre aspas, em grego, ho-agrons, fecha aspas, que é o mundo, abre aspas, em grego, ho-cosmo, fecha aspas. Essa estrutura gramatical permite-nos entender que o mundo também é o campo. Tá dando para entender? Então, o que diz, porém, em João capítulo 1, versículo 1? O que dizer, porém, então, se o sujeito tiver um artigo definido, mas o predicado não? Como é que João 1, versículo 1? Bom, citando este versículo como exemplo, o erudito Jaime Allen, ele enfatiza uma construção assim: o sujeito e o predicado não são os mesmos, nem são iguais, idênticos ou algo parecido. Para exemplificar, veja só, Hertz usa 1 João capítulo
1, versículo 5, que diz: Deus é luz. Em grego, Deus é Theos, e portanto tem artigo definido. Mas phos, para luz, não é um prescindido de nenhum artigo. Hertz explica que é sempre possível identificar Deus com uma luz, mas nem sempre é possível dizer que a luz é Deus. Então encontramos exemplos semelhantes em João capítulo 4, versículo 24. Deus é Espírito. 1 João 4,16 diz: Deus é amor. E nestes dois versículos, o sujeito tem artigo definido, mas o predicado, o Espírito e amor, não tem. Portanto, o sujeito e o predicado não são intercambiáveis. Desse versículo, não se pode concluir que o Espírito é Deus ou que o amor é Deus. Deu para entender? A identidade ou a característica da palavra, muitos eruditos em grego e tradutores da Bíblia reconhecem que, primeiro ali no livro de João, capítulo 1, versículo 1, não destaca a identidade da palavra, mas uma característica da palavra. William, tradutor bíblico, diz: visto que o apóstolo João não usa o artigo definido antes da palavra Theos, ela se torna uma descrição. Então João não está aqui identificando a palavra como sendo Theos, ou Deus Todo-Poderoso. Expresso de modo simples, ele não diz que Jesus é Deus. O erudito Jason Davin também declara: em grego, quando não se usa o artigo antes de Theos, numa frase como de João capítulo 1, versículo 1, passe, os leitores entendem que se quer dizer um Deus. O fato de não ter o artigo faz com que Theos tenha um sentido bem diferente de Theos, que tem artigo definido. Assim como em inglês e em português, um Deus é bem diferente de Deus. Bom, João capítulo 1, versículo 1, Berdum, ele acrescenta: a palavra não é um Deus único e exclusivo, mas é um Deus ou um ser divino, ou conforme expressou Joseph, disse o seguinte, um erudito que trabalhou na América da versão padrão: o Logos, ou a palavra, era divino e não o próprio ser divino. Ele foi bem claro nessa parte. Então a definição: Jesus fez uma clara distinção entre ele e seu Pai, certo? Para nós entendermos fundamentalmente. Será que a identidade de Deus precisa ser um mistério muito profundo, senhor Paulo Ricardo? Não, Jesus não era. Numa oração ao seu Pai, Jesus fez uma clara distinção entre ele e seu Pai, quando disse: isto significa vida eterna, que absorvam conhecimento de ti, o único Deus verdadeiro, e daquele que enviastes, Jesus Cristo. Em João 17, versículo 3. Ele mandou conhecer aquele que enviou ele. Olha, a diferença está no ar. Ele não disse: conheça a mim como Deus Todo-Poderoso. Ele disse: conheça o único conhecimento, absorvam do único Deus verdadeiro e daquele que enviastes, Jesus Cristo. Então nós temos que conhecer duas pessoas para ter a vida eterna. Então mostra uma distinção entre Pai e Filho. E só acrescentando mais um texto, Jesus, ele deixou bem claro para nós também uma diferença. Em João 14, 28, Jesus falou: o Pai é maior do que eu vou embora para o Pai. Então mostrou que ele tinha alguém superior a ele. Se acreditarmos nessa palavra de Jesus, entendemos os ensinos claros da Bíblia, nós o respeitaremos pelo que ele realmente é, o Filho Divino de Deus. E adoraremos a seu Pai Jeová como o único Deus verdadeiro e superior a todos.